nasci em família espírita, embora era, vamos dizer, aquele espiritismo não tão bem exercitado como é hoje, depois que nós conhecemos as obras básicas do codificador Allan Kardec. Na realidade, eu me tornei espírita assim, mais atuante desde quando eu fui para São Paulo, porque lá a saudade era muito grande, e eu me apeguei com a doutrina. Eu ia à Federação Espírita do Estado de São Paulo, todo domingo, na parte da manhã, ouvia o Vinícius, Sim. que, aliás, deixou 4 obras muito interessantes que eu as tenho. Então, é lá que, na realidade, eu tive a necessidade de me aproximar da doutrina, e nela eu estou até hoje. Quando eu estava noiva, eu era muito católica. Aí eu falei para o Weimar que eu só casaria com ele se ele casasse comigo na igreja. Aí ele cedeu. Mas aconteceu que, com o tempo, no noivado, apareceu um livro eu era secretária de uma empresa, e apareceu um livro de Caiba Chu. E eu levei esse livro para casa, porque eu achei interessante esse livro. Na minha casa não tinha luz elétrica, foi lamparina. Eu li o livro numa noite. Eu comecei a ler o livro e não parei. Mas aconteceu que no outro dia eu me tornei espírita. Eu tirei de uma vez todos os dogmas que a igreja tem. Eu assumi a doutrina como se eu conhecesse a doutrina. Me permite. Naquela época, as moças que eram da mocidade espírita casavam todo mundo na igreja. Dormiu católico e amanheceu espírita. Aí os outros achavam que era influência do Weimar, em absoluto. Ele cedeu que ia casar comigo na igreja. Depois, quem não quis foi eu, porque eu achei que a doutrina espírita era o máximo, depois que eu li esse livro. Quando nós nos casamos, eu já estava morando em Uberaba desde 1956. E o Chico chegou a Uberaba em 1959, parece no dia 4 de janeiro de 59. E a partir dessa chegada dele, que nós nos casamos em 58, ele chegou em 59, nós começamos a frequentar, na época, a Comunhão Espírita Cristã. E depois ele criou outro centro, que é o Grupo Espírita da Prece, o último centro espírita que ele criou. Né? Naquela época, o Banco do Brasil era um grande emprego. Eu ingressei no Banco do Brasil, era bancário, e nós fomos assumir a cidade de São Gotardo. Eu não queria ir para São Gotardo porque eu fui verificar e lá não tinha espírito nem centro espírita. Aí o Chico, conversando com a Cleusa, me chamou, falou: Weimar, vem cá, a Cleusa está dizendo aqui que você não quer ir para São Gotardo? Eu falei: não quero, Chico. Inclusive, eu estou com a mala pronta para ir ao Rio de Janeiro. Naquela época, a sede do Banco do Brasil era o Rio de Janeiro. Ele falou assim: não, você não vai para o Rio de Janeiro, não. Você vai para São Gotardo e lá você vai fundar um centro espírita, com o dedo assim. E realmente, a mesma mala que eu fiz para ir ao Rio de Janeiro, no outro dia, eu viajei para São Gotardo e tomei posse, né, no mesmo dia. E dali uma semana eu busquei a família. Né? 11 meses depois, o Centro Espírita estava sendo inaugurado. O que eu fiz? Na própria cidade, não haveria a menor possibilidade de se conseguir recurso. Aí eu fiz uma espécie de carta e esparramei essa carta pela imprensa na época. Então, vinha doações de tudo quanto é lugar, inclusive de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Você acredita que 11 meses depois o Centro Espírita estava construído? Balsas do Maranhão, eu nunca esqueci.
foi um cooperador de Balsas do Maranhão. Na realidade, existiam uns 2 ou 3 espíritos que eu descobri com o tempo, né? Inclusive, 2 deles se aliaram a nós, e nós 4 construímos o centro nesse prazo, que era um padeiro, o Sr. Geraldo Padeiro, que nós falamos, e o Sr. João Lima, que, por incrível que pareça, era o avô Simão Pedro. Simão Pedro. Naquela época, Simão Pedro tinha 10 a 12 anos e vivia acompanhando o avô, que é o João Lima, o Sr. João Lima, que nos colaborou muito conosco na construção do centro, principalmente com prece, presença, porque ele era aposentado naquela época já. Devia ter, naquela época, uns 72 anos, se não me engano. Nós estivemos presentes nos 60 anos de construção dele. Primeiro, nos 40 anos. Não, me perdoe. E a segunda viagem, nos 50 anos de construção. Hoje está beirando os 60 anos, que ele foi construído em 1964. Eu era funcionário do Banco do Brasil e lá eu pedi transferência para... Eu relacionei 10 cidades, botei Goiânia na cabeça. De Goiás eu mencionei 3 cidades, Goiânia, Morrinhos e Anápolis. Não é de ver que me mandaram para Goiânia? Parece que aqui em Goiânia era a tarefa que a gente tinha que desenvolver, ou prosseguir a tarefa espírita, né? Porque aqui, não sei se eu posso acrescentar, porque aqui no estado de Goiás, depois de 3 anos e meio que eu estava no Banco do Brasil, eu ingressei na magistratura e fui exercer a magistratura no interior. Então, no interior, nós criamos, vamos dizer assim, um centro espírita, que foi em Jussara, e colaboramos na construção de 2 outros, um em Umas e o outro em Iporá. E lá nós criamos a mocidade e instalamos também um grupo mediúnico. Demos prosseguimento no anterior, mas que era muito mal dirigido. Aí nós prosseguimos nesse trabalho de intercâmbio espiritual, né? Trabalho de desobsessão, que lá continua até hoje. E me esqueci, em Firminópolis, que é um centro espírita que nós reconstruímos, né? Reformamos, porque ele estava praticamente no chão. Então, nós praticamente reconstruímos o centro espírita em Firminópolis, e que está lá até hoje. E depois, sabe quem foi o presidente lá? José Carlos Abrão, que hoje frequenta o Lar de Jesus. O mundo é interessante, dá muita volta, né? Hoje, o José Carlos está conosco aí no Lar de Jesus. Lá em Porá, nós fundamos a Mocidade Espírita e a Campanha do Quilo. É a Campanha do Quilo também. Lá em Porá, nós começamos a fazer um trabalho na região. São Luís dos Montes Belos, essas cidades todas que tinham ao redor, nós começamos a fazer encontros. Naquela época era encontro. Me permite dizer, complementar. Na época existiam os conselhos regionais espíritas, e eu fui presidente durante alguns anos, uns 10 anos desse conselho regional espírita, cuja sede era Iporá. Então, aquela região ali todinha nós visitávamos, fazíamos palestras, desenvolvíamos trabalhos doutrinários. Desde quando nós viemos para Goiânia, em 1966, em setembro, nós já nos integramos à Federação Espírita do Estado de Goiás, que funcionava lá na Rua 3, né, perto da 20. E lá eu também participei, aliás, até como diretor, da construção da nova sede da Federação Espírita no setor marista. Nessa época que nós viemos para cá, o Weimar foi... não me lembro quem que era o presidente,
Sei que o Weimar foi secretário. Era o Cássio Ramos. Era o Cássio Ramos? Cássio Ribeiro Ramos. Aí o Weimar foi secretário. Depois que foi para a nova série, é que ele foi vice, né? Vice-presidente e depois vice-presidente. Lá na Rua 13 eu fui secretário da antiga, era União Espírita Goiana. Depois transformou estatutariamente em Federação Espírita do Estado de Goiás. Nós estamos no propósito de construir a 5ª obra espírita, que é o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica aqui de frente ao condomínio Jardins Floresta. Fica a 100 metros da portaria ali. Já compramos o lote, o terreno, e já temos o projeto quase pronto. E queremos ver se nesse ano de 2021, se Deus quiser, nós terminemos de construir essa obra, que deve ser iniciada ainda esse ano, daqui até para o fim do ano. Nós colaboramos na construção. Eu fiz frente, nós fizemos frente. Em Jussara, nós chegamos de Jussara, que o Weimar construiu o Centro Espírita Francisco de Assis, e nós construímos também a creche Maria Dolores. Na época, o doutor Cássio também era presidente da federação. Ele alugou um ônibus, levou o pessoal todinho para a inauguração lá de Jussara. Ele participou da inauguração. Ele participou da inauguração. Ele cortou a fita simbólica. Firminópolis foi antes. Firminópolis, Jussara e Umas. Em Umas, nós colaboramos, inclusive eu reformulei o estatuto do Casa do Caminho e construímos outro prédio. Eu não posso dizer que eu fiz frente, mas eu fui um dos colaboradores, porque eu que reformulei o estatuto, eu que consegui, com a pessoa que doou a área, que ele desse a escritura, porque ele já estava com quase 80 anos, estava para desencarnar, e não dava a escritura. E o filho dele, que era advogado, eu o chamei no meu gabinete, e ele é espírita, o doutor Eurípides. Falei, Eurípides, eu estou querendo fazer um pedido para você. Ele falou, doutor, pode fazer. Falou, olha, o seu pai doou para o grupo A Caminho da Luz uma área, mas até hoje ele não passou a escritura. Eu poderia, seria possível receber? Você falou, a hora que o senhor quiser. É muito interessante, porque eu reformulei o estatuto novo, conforme o modelo da federação. E aí, na mesma semana, essa escritura foi trasladada em nome da entidade. Em seguida, nós construímos um novo prédio, porque o outro teve que ser jogado todo ao chão, porque estava realmente muito ruim, né? Finalmente, nós viemos para Goiânia, e até é um caso muito interessante que eu tenho que te contar. Eu continuava juiz de direito lá em Umas, da primeira vara civil. Aí eu estava no meu gabinete quando o telefone tocou. Eu peguei o telefone, era o Cássio. Falou, Weimar, é o Cássio. Cássio, como é que está? Falou, Weimar, nós estamos aqui reunidos da diretoria e nós temos que salvar uma área aí que está para retornar ao domínio da prefeitura, que doou essa área tem 10 anos, ou mais de 10 anos, mas a diretoria de então não conseguiu cumprir com o contrato, porque, de acordo com o contrato, teria que construir no prazo de 10 anos ou retornar o imóvel ao município. E eu fui recebido pela filha do presidente, ele não tem condições, está muito velho, lá está paralisado, e você é o primeiro da lista, que tem vários companheiros na nossa lista. Você aceita? Aceito. Mas você não falou o nome. O Lar de Jesus, que hoje é o Lar de Jesus. Na época, o Lar de Jesus era anexado a outra entidade.
E eu tive o trabalho de desanexar, era o Centro Espírita Caminho da Luz, com o Lar de Jesus, duas entidades interpoladas num único estatuto, a coisa mais horrível. Então, foi preciso que a gente fizesse esse trabalho para que o estatuto do Lar de Jesus fosse exclusivo. E Caminho da Luz continuou com o seu estatuto. Quanto ao Lar de Jesus, não sei se você sabe, nós levamos 7 anos para construir aquela obra. Não, de Goiânia. Porque lá tem um Lar de Jesus também. Não, de lá nós não participamos. Eu tinha entendido que era o Lar de Jesus de Inhumas, então é o de Goiânia. O Lar de Jesus de Goiânia, que era vinculada ao Centro Espírita Caminho da Luz. E aí, como eu estou dizendo, eu reformulei o estatuto, desmembrando as duas entidades, e nós começamos a construir, e o meu maior colaborador, aliás, dois, foram o Cacildo Martins Ferreira e o meu colega Juarez Siqueira. E a Cleusa, como sempre, né, porque ela não se desagarra de mim mesmo. É uma prova que eu tenho que levar até o fim. Viu? Tenho que carregar essa cruz. Está carregando por 62 anos, né, dona Cleusa? 62 anos. Mas é uma cruz bendita, leve, parece uma pluma. Bom, eu continuei. Interessante dizer que, mesmo no interior, eu era vice-presidente da federação. Aí eu vim promovido para Goiânia, já como juiz de direito, que eu circulei por todas as cidades que eu lhe falei, Israelândia, Iporá, Florianópolis, Jussara, Inhumas. Finalmente, vim para Goiânia já aposentado, aliás, me aposentei em Inhumas. E chegando a Goiânia como aposentado, continuando o trabalho da federação como diretor, ora secretário, ora vice-presidente, até que eu era vice-presidente do Cássio, quando ele desencarnou, né? E aí eu assumi a presidência interinamente, depois fui eleito oficialmente, cumpri um mandato. No segundo mandato, eu tive que ceder para Humberto, porque havia um movimento que não era aconselhável. Humberto aceitou, e eu voltei depois de um mandato que ele realizou e fiquei mais 5 mandatos. Não, mais 4. Eu fiquei 5 mandatos e mais o mandato do Cássio, que eu terminei cerca de 6 ou 8 meses, não me lembro. O primeiro livro eu escrevi há uns mais de 40 anos. O segundo livro eu escrevi quando eu era juiz em Firminópolis. Eu fiz um curso de especialização em Direito Civil e o então catedrático, muito amigo meu, me permitiu que eu escrevesse, embora não fosse do tema da especialização, ele permitiu que eu escrevesse uma tese sobre o direito natural. E dessa tese, ela acabou transformando-se num livro, A Filosofia do Direito Além da Terceira Dimensão, que, de acordo com o esquema que eu realizei, mais ou menos 2 páginas, eu escrevi esse livro em 3 dias, por incrível que possa parecer. Eu não almoçava nem jantava, porque eu trazia suco, etc., preocupava, falei, não posso parar. E eu cumpri, então, aquele... caminhando sobre esse esquema até a última linha, quando resultou num livro de mais de 200 páginas, que é o segundo livro que eu publiquei, o direito na visão espiritista, né? Que é, vamos dizer assim, na linha do direito natural, do direito divino. Todos os livros meus têm um viés transcendental, espiritualista, vamos assim dizer. Todos, sem exceção. São 8 livros de poemas e os demais 17, são 25,
na literatura espírita, né? Eu costumo dizer que aquilo que seria uma obra-prima, quer dizer, isso é até um atrevimento dizer isso, eu ter uma obra-prima, né? Mas na minha interpretação intimamente seria deduções filosóficas, induções científicas da existência de Deus, que é um livro de 587 páginas, 590 páginas com as capas. E no campo da poesia, eu escolheria o Musa Inquieta. Porque o Musa Inquieta, o tema dele é demonstrar para os poetas modernos que o modernismo, vamos dizer o seguinte, praticamente aniquilou com a literatura poética, ao ponto de um escritor português dizer que os modernistas mexeram tanto na língua que fizeram a maior confusão. Isso é a opinião do poeta português, um crítico português, que não me recordo o nome dele hoje. De fato, quem conhece literatura e gosta de literatura, principalmente no campo da poesia, foi um verdadeiro desastre, o modernismo. Lá um dia, os próprios poetas modernos vão reconhecer isso, ou enquanto encarnados, ou depois que retornaram ao plano espiritual. Porque tem coisas até bonitas. Eu costumo dizer que dos poetas modernos, eu destacaria Mário de Andrade, justamente por causa do Serra do Rola Moça. Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. Ele começa assim. E ao final do poema ele diz: o Serra do Rola Moça se chamou. Pois bem, então eu entendo que a literatura ficou muito prejudicada no campo poético com o modernismo, que tem modernismo, poetas modernos de todo tipo. Eu chego a usar uma crítica muito sutil, dizendo assim, que tem alguns poetas que eu chego até a gostar, mas não consigo amá-los. Porque o amor é que é importante. Se eu disser para a Cleusa que eu só gosto dela, é possível que ela vai ficar muito contrariada. Mas eu tenho que dizer que a amo. Assim também eu sou com relação aos modernistas. Alguns eu gosto, mas não consigo amá-los. Primeiro, ele queria dizer que ela, de fato, foi o motor propulsor da Associação Médica Espírita Brasileira e Associação Médica Espírita Internacional. Foi presidente de ambas. E essa amizade nossa iniciou-se desde Uberaba, quando ela cursava medicina e eu cursava direito, e ambos, inclusive a Cleusa também, frequentávamos o grupo espírita, Comunhão Espírita Cristã na época. Depois ela formou-se em medicina e foi para São Paulo. E eu me formei em direito e, como eu disse, vim para Goiás. Primeiro São Gotardo, que eu estava no 5º ano, e de São Gotardo para Goiânia, e depois a cidade do interior. Mas a amizade nossa é muito sólida. Inclusive, nós conversamos muito sobre assuntos muito sérios, como, por exemplo, a entrevista extraordinária que Chico concedeu ao Geraldo Lemos Neto, de Belo Horizonte, e que os dois juntos escreveram 2 livros a respeito desse assunto. Aquele que não será em 2012, e um segundo livro em que eles escreveram em parceria, que eu não me lembro do momento do livro. Então, é um assunto do momento, porque é justamente essa coronavírus que aí está, ela mais não é do que expressão dela, uma estratégia do plano espiritual para que se evite uma 3ª guerra mundial, que, como o Chico dizia, seria nuclear. A vida desapareceria do planeta. Esse último livro dela, Meus Pedaços do Espelho, foi escrita aqui nessa mesa. Ela me pedia todos os livros biográficos do Chico, e eu tinha todos menos um. Porque para fazer um trabalho que eu fiz, uma das obras que eu escrevi, eu tinha que ter todas as obras de Emmanuel, todas. E todos os livros biográficos do Chico. Tanto é que
para tê-los todos, a minha grande amiga Carmelita, americana do Brasil, Dias, conseguiu em Brasília para mim 7 desses livros que estavam esgotados. Pois bem, então a Marlene, nós conversávamos muito sobre essa transição pela qual nós estávamos passando, muito sobre Chico. E aí, como eu estava dizendo, eu consegui todos os livros que ela queria e faltou um, você acredita que eu achei lá na Livrar? O único que faltou, que ela me pediu, dentre os cerca de 200 obras biográficas, ou um pouco mais que o Chico, que se escreveram sobre o Chico, ela me pediu uns 20 ou 30 desses. Só esse que faltou que eu consegui lá na Livrar. Complementando sobre a Marlene, ela, quando desencarnou, lá na praia de São Paulo, ela estava com a passagem comprada para vir para Goiânia passar uns 15 dias. Os parentes nos contaram, sabe? Porque ela teve uma síncope e retornou imediatamente ao plano espiritual. No Dia das Mães e no Natal, ele sempre mandava uma mensagem. A mensagem do Dia das Mães sempre tinha... a mensagem era a mesma, mas tinha vários modelos. Por exemplo, a mesma mensagem tinha uma mãe com uma criança, na outra tinha... cada uma era diferente. 3 ou 4 modelos, né? Os 4 modelos. Ele me mandava todos os 4. Vinha assim, paulativamente. Vinha a semana, antes do Dia das Mães, vinha 1, vinha 2, 3, até que completava 4. Em dezembro era a mesma coisa, ele fazia a mesma coisa. Muitas vezes, ele me mandava livro. Aí eu, quando eu encontrei com ele, falei, Chico, fica mandando livro para nós, não, porque nós temos os livros todos que você está nos mandando, nós já temos. Deixa para você mandar para outras pessoas. Eu arrependi porque eu fiz isso. Porque ele mandava os livros e dedicava. Temos 20 livros dedicados a ele. Muito dedicado a ele. Quando nós fomos para Uberaba... Não, mas você não acabou de contar das mensagens, das 4 mensagens. As mensagens, Então, eu sempre guardava uma de cada para ter uma coleção de mensagens. E um dia, eu sempre saía de ônibus, eu morava perto da T9, eu ia lá no centro da cidade, eu levava as mensagens e ia distribuir no ônibus. Todo mundo que entrava, eu distribuía. Aí as pessoas, eles pediam mais mensagem. Acabou a mensagem. Quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, eu distribuí as 4 mensagens, não guardei nenhuma para mim. Você me fala, não. Entrei a casa dentro, fiquei tão chateada, mas esqueci daquilo. Contei para ninguém. Quando foi dali, isso foi numa segunda-feira, quando foi na quinta-feira, chegou uma carta atrás escrito Chico Xavier. Falei, nossa, mas o Chico já me mandou agora deve ser o cartão, porque ele me mandava também cartões, sabe? Cartão oferecido, Dia das Mães, Dia do Natal. Aí eu fiquei toda feliz e abri. Quando eu abri, eram as 4 mensagens que não tinha guardado. Ele penetra no pensamento Agora da eu quero gente. complementar. Ela recebia essas caixinhas e lá um dia eu caí na besteira de dizer, pois é, o Chico só manda essas caixinhas de mensagem para você. Menina, para que eu falei isso? Dali uma semana chegou uma caixinha para mim. E ele, como é muito cuidadoso, difícil, o doutor Guilmar Muniz de Oliveira, Chico Xavier. Quando eu abri, falei, meu Deus, o que eu vou aprontar? O Chico captou lá e mandou para mim. Ainda bem que foi a primeira vez. Então, ele quis demonstrar que tinha também afeição, adoração, amor por a gente, como ele amava a humanidade inteira. Né? É verdade. E aí, graças a Deus, ele não mandou mais, porque eu ia ficar muito sem graça se ele continuasse mandando. Em Uberaba, nós participávamos, quando era na sexta-feira,
Weimar participava na mesa para ajudar a fazer a palestra da noite, ele, a Marlene, e eu ajudava, as pessoas compravam os livros e a gente carimbava o nome e a gente escrevia o nome da pessoa só para o Chico assinar. Mas o Chico era exigente nessa parte. Ele falava assim, olha, Cleusa, era eu e a Terezinha Paiva. Você se escreve bem redondinho, bem feito. Aí nós colocávamos bem armadinho o nome das pessoas, tudo direitinho, só para ele assinar. Isso nós fazíamos até pela madrugada. Teve um dia que eu nunca esqueci. Estava nascendo o dia, nós estávamos saindo lá da Comunhão Espírita Cristã. A quantidade de ônibus que tinha do Brasil inteiro, e a quantidade de gente. O Chico sempre... lá não tinha ainda cadeira, não tinha casa ainda, era só o lote e a casa do Chico no fundo. Tinha uma senhora que trouxe uma vasilha cheinha de biscoito para ele. E eu estava grávida da Ida. Quando eu vi o biscoito, minha boca encheu d'água. Aí eu falei, nossa, Weimar, que vontade de comer o biscoito. Ele falou, pelo amor de Deus, você não vai pedir para o Chico um biscoito daquele, vai? Falei, não. E comecei a cuspir água. Minha boca enchia d'água e eu cuspia. Aí teve a reunião, quando nós fomos despedir dele, ele tirou de dentro do paletó, falou, aqui, Cleusa, que eu guardei um biscoito para você. O Weimar quase morreu de vergonha. Não, achei bonito. Nós ficamos assim, impressionados. Ele penetrava nos nossos pensamentos. Mas você me perguntou, tem 2 fatos muito interessantes. Um deles relacionado com o primeiro livro que eu escrevi sobre Chico. Chico Xavier, Casos Inéditos. Porque eu achei que tinha a obrigação de levar para ele os originais antes de publicar. Aí eu cheguei em Uberaba, fui à casa dele, era mais ou menos 3 horas da tarde, eu li para o Weimar, doutor Weimar, eu falo, doutor Weimar, o Chico, eu vou olhar. Aí foi lá, falou, olha, ele está dormindo. Eu falei, então deixa. Falou, não, mas o senhor deixa o livro comigo? Aí eu deixei o livro e fomos para o hotel. Quando foi à noite, no trabalho, terminou o trabalho, fomos despedir dele, todo mundo estendia a mão, era rápido, tinha alguém para empurrar a pessoa. Mas quando ele segura a mão da pessoa, aí eles respeitavam. Ficou segurando a minha mão, falou, meu filho, que livro mais lindo, já chorei tanto e sei que vou chorar mais ainda, a mão agarrada. Então é um fato que ficou gravado na minha mente, sabe? É porque a gente contou, no livro, Weimar contou muitos casos que aconteceu conosco e o Chico, né? Muitas vezes. Uhum. Então ele era muito carinhoso com a gente. Ele teve uma vez que uma senhora levou um quadro de uma criança que tinha recebido o bebê Johnson. Era desse tamanho, assim, um quadro. E a criança linda. Aí, como sempre, eles punham aqui, ó, que fulana mandou, ó, que bonito. Na minha penteadeira, era cheinho de foto, tudo quando havia foto de criança, eu colocava, era cheinho de foto de criança, eu não tinha ido ainda, né? Colocava aquele tanto de foto de criança. Aí, quando foi no outro dia... Não, aí você falou hoje que eu gostaria de ter aquele quadro. Sabe que eu não lembro se eu tive... Falou, mas você podia coisa ter. linda. Porque toda Aí eu falei assim, escuta, mas eu só tenho um quadro do Chico, você quer um quadro? Não, eu falei assim, achei bonito, aí. Posso contar o resto? Aí, o quadro é lindo. quando foi no final do trabalho, falou, Creuza, você está aí? Tô, Chico. Então, está dentro do carro. Não vai embora não, que eu quero falar com você. Aí, quando ele teve a oportunidade de falar com ela, ele falou, amanhã eu vou mandar o Henrique Olivier, nunca esqueci,
lá na sua casa, você está em casa na parte da manhã? Estou, Chico. Pode mandar, vou mandar ele lá. Aí vai o Henrique, ele via no outro dia, levou um embrulho desse tamanho, quando ela abriu, era o quadro. Não pode pensar, perto dele você não pode pensar. Ele Nem a captava distância. Eu já estava morando aqui em Goiânia, o problema da mensagem. Você não podia pensar as coisas, que ele captava, Uhum. que a evolução do espírito, né? É É. muito grande. Que se eu voltasse à juventude de novo, eu ia repetir tudo o que eu fiz com relação à doutrina dos espíritos. Ler todas as obras básicas, as obras complementares, principalmente as do Chico, mas inúmeras outras obras muito importantes que tem na nossa literatura. Eu costumo dizer que é a mais rica das literaturas que surgiram até hoje no planeta. Então, eu costumo dizer o seguinte, que no campo da filosofia, do conhecimento, enfim, existem dois momentos, antes e depois do Livro dos Espíritos. Então, eu recomendaria aos jovens um cuidado todo especial para com a doutrina, na sua parte doutrinária, evidentemente, sem nos esquecer da prática da caridade, como é a recomendação. Recomendaria os jovens a frequentar a mocidade, porque nós, depois que nós nos casamos, nós frequentamos a mocidade espírita uberabense, antes do Chico chegar em Uberaba, antes de chegar em Uberaba. E depois disso, em todas as cidades que a gente participou, a gente procurava introduzir a mocidade espírita e evangelização da criança, jovens e da criança. Toda a vida nós tivemos nós tivemos o pensamento seguinte, tanto eu como o Weimar, que nós tínhamos a preocupação de implantar nos nossos filhos o evangelho. Sempre nós, toda a vida, fizemos o evangelho no lar. Então, os nossos filhos têm esse exemplo que nós nunca deixamos de cultivar o culto do evangelho do lar e também de eu levar não só meus filhos, e os filhos daquelas pessoas amigas que não tinha a possibilidade ou que não tinha coragem de levar os filhos na evangelização, eu passava, levava os meus filhos e pegava os filhos dos vizinhos, dos amigos que queriam ir para a evangelização. Eu ia com um carro cheio de criança. Toda a vida eu tive esse cuidado, sabe? Eu acho que a mocidade é uma necessidade. Eu frequentei a mocidade com 40 e tantos anos. Nós fundamos a mocidade, nós éramos já maduros. Em todo centro espírita que nós fundamos ou colaboramos, a gente, que não tinha mocidade, a gente fundava. Muito bom. Porque a base que eu consegui, eu te confesso que foi na mocidade. O início dessa base. Uhum. E aí eu tentei aperfeiçoar essa base ao longo dos anos. Ao longo da vida. A doutrina espírita é uma riqueza, a maior riqueza. A libertação, né? Nós fundamos também a sopa, Deus de São Gotardo. Lá em São Gotardo, a gente começou a fundar uma sopa, e todas as cidades que a gente estava, a gente sempre fazia uma sopa, fazia uma coisa para criança, lanche na evangelização. Sempre tinha esse cuidado, sabe? Uhum. Porque criança, quando a gente dá evangelização nas cidades, pelo menos nas cidades que nós passamos, sempre a gente dava um lanche para a criança. Quando a gente não dava um lanche, a gente dava uma sopa. Porque não só as nossas crianças do centro, mas as crianças que a gente, da cidade, que vinham para o centro e eram crianças pobres que precisavam da sopa. Então, a gente fazia a sopa. Elas iam só por causa da sopa. Eles viriam por causa da sopa, né? Uhum. Na evangelização. Principalmente lá, que eu não me lembro agora, foi uma das últimas cidades. São Gotardo, que era muito sério na pobreza. Não, na cidade de São Gotardo, nós fomos em Firminópolis, Porá, Porá. Uhum. Jussara em umas.